Paz do Senhor Jesus Cristo, já passo para deixar aquela poderosa palavra para o teu coração. Fique conosco, compartilhe, seja essa pessoa feliz por ter aqui alguém que fale a palavra de Deus. E o que você vai ouvir é algo muito forte, que eu quero trabalhar hoje aqui neste vídeo sobre os 4 maiores princípios da Bíblia Sagrada. Eu quero aqui trazer a tua atenção para este momento de aprendizado e nós começarmos aqui a pontuar esses 4 maiores princípios da Bíblia Sagrada. Isto é claro que não é uma aula de bibliologia de forma tão profunda, mas eu quero trazer aqui um pano de fundo rápido. A Bíblia Sagrada possui 66 livros, 40 escritores, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, cerca de 773.693 palavras, cerca de praticamente 3.566.480 letras. Bom, dentro desse aspecto já podemos imaginar aqui a Bíblia realmente com o seu perfil, mostrando a Bíblia aqui o seu esqueleto, a forma de tentar minuciosamente mostrar este livro que nós temos hoje em nossas mãos, chamado de Bíblia Sagrada, que traz aí esse compêndio, né? Esse compêndio que monta essa coleção de livros. Nós temos aqui o Pentateuco, que é justamente de Gênesis, né? Já é de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos o histórico, que é de Josué e Esther. Temos os poéticos de Jó, Cântico dos Cânticos, ou muitos conhecem Cantares de Salomão, os proféticos, que são aí para alguns 17, para outros 16, por causa de Lamentações de Jeremias ou de Jeremias, que ali é um escritor só. Alguns acreditam ser Baruque um e Jeremias o outro. De certa forma que um defende 5, outro defende 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Vamos ter nas páginas veotestamentárias, Novo Testamento, que é uma versão no grego, ali nós temos os evangelistas, os evangelhos, que é de Mateus a João, o histórico, que é Atos dos Apóstolos, epístolas, que é de Romanos a Judas, e o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Bom, dentro dessa perspectiva, nós estamos aqui debruçados para falar sobre os 4 maiores princípios da Bíblia. E para isto nós vamos ler um versículo que está, como eu disse, no livro Poéticos, na divisão dos livros poéticos, livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Bom, primeiro aspecto nesta passagem bíblica, a palavra de Deus fala do temor, né? O temor do Senhor como princípio da sabedoria. Aqui nós temos o princípio que fala do começo, da origem, alguma coisa que está começando, é um princípio. Além do princípio da sabedoria, a Bíblia fala de outros importantes princípios. E eu quero já dar o pontapé de que quando eu quero conhecer a Bíblia dentro da sua força, dentro do seu poder, dentro da sua estrutura, dentro da sua base, quando eu quero realmente buscar algum aspecto para me convencer e confiar na palavra de forma plena e absoluta e genuína, eu preciso partir desses 4 maiores princípios da Bíblia. E um dos primeiros princípios, porque aqui, quando nós falamos de princípio, nós estamos falando daquilo que se baseia como algo primordial, aquilo que é um começo de uma base que você tem para você estar preso, confiante nas Escrituras. Hoje há bastante
crítica, hoje há bastante incredulidade, desconforto com alguns que já não têm mais a Bíblia como livro sagrado. Né? Nós sabemos que se nós entrarmos nesta pauta, nós vamos mexer em vários aspectos aqui, mas é importante eu deixar aqui, respeito a todos, mas deixar aqui a forma que eu acredito piamente nesses princípios que dá solidez, dá precisão, dá aqui de forma cirúrgica, algo que quebra toda a incredulidade que se aparenta com relação à inerrante e falível palavra de Deus. Dentro de várias plataformas hoje que temos para uma defesa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né? Nós temos vários conceitos teológicos, conceitos históricos, conceitos arqueológicos, temos vários comentários de precisão de grandes filósofos, cientistas, historiadores, pessoas que realmente, ao decorrer do tempo, até se converteu, era alguém ateu, era alguém... porque, na verdade, a Bíblia Sagrada ela é realmente o livro dos livros, o livro sobre todos os livros, é o livro que sobrevive. E estamos aí, em muitos países, já a perseguição com a Bíblia, outros já tirando a Bíblia de circulação, outros já remontando em países aí a questão de não ter mais a Bíblia. Mas a Bíblia realmente ela educa, ela traz a concepção do mal, do bem, e nos convida a fazer o bem. A Bíblia Sagrada tem coisas tremendas que realmente transformam o homem. Quando você mergulha, você vê na palavra de Deus que há uma esperança para o pecador, para aquele que está perdido, aquele que se arrepende do Senhor. Quando você vê que há uma promessa de vida eterna, que não é morrer e acabou tudo, e não tem mais nada o que fazer. Não, ela ensina realmente princípios, e leis, estatutos. Ela traz realmente uma conduta, não só intelectualmente falando, mas espiritualmente falando, para uma fé genuína com relação a viver nesta vida e com relação a pensar na vida vindoura, dentro dos dois aspectos. O aspecto que é chamado da condenação eterna e de vida eterna. Aqueles que são salvos, que vão morar com Cristo e estarão para sempre gozando a eternidade, e aqueles que não creram e não se arrependeram e morreram em seus pecados sem arrependimento, são condenados para o lago de fogo em um tormento eterno. Então, dentro das Escrituras, encontramos todo o princípio da criação, encontramos dentro das Escrituras a matemática de forma plena, né, como Deus sendo o primeiro professor a ensinar a matemática. Nós vemos aí toda a cosmologia centrada dentro do poder da palavra bará, e isso deu-se a criação, ao início da criação, quando Deus criou, né, os céus e a terra, e ali o Senhor, de uma forma inexistente, ele faz acontecer, ele faz criar, ele faz existir. E nós vemos que a Bíblia, ela trabalha todos os aspectos, tanto idiomáticos, lexicográficos, dentro de várias gerações. Ela traz aqui patriarcas, traz aqui todo o acontecimento, né? De forma cronológica, você enxerga ainda melhor todo esse panorama, todo esse desenho escriturístico, esse mapa, né, dos 66 capítulos, que eu defendo aqui, é claro, o cristianismo dentro protestante, dentro dos 66 livros, não dos 73, acreditamos que, ainda que haja, é claro que ainda que haja realmente valores, talvez aí não discriminando os livros apócrifos, mas nós ainda estamos crendo dentro daquilo que foi trabalhado em outros concílios, que
os 66 livros são os que foram conceituados, inspirados realmente por Deus, pelo Espírito de Deus, por Deus. E dentro desse aspecto nós vemos que a Bíblia trabalha um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus com seus atributos imutáveis, atributos incomunicáveis, atributos incomunicáveis, o Deus que trabalha os seus atributos da sua própria natureza. Então nós vemos que a Bíblia é rica em grandes informações. Trabalha sobre impérios, grandes impérios, quando trabalha sobre cativeiro, um povo que Deus elege, se apresenta a Deus como Eguier, Axerrier, eu sou o que sou. Deus aqui, ele é mostrado de forma gloriosa dentro da história da raça humana nas Escrituras, pontos e pontos gloriosos que traz a nós um grande crescimento. Então, falar das Escrituras é tão maravilhoso que nós ficaríamos aqui tempo, porque nós temos aqui genealogias fortíssimas nas Escrituras, temos aqui um período em que Deus trabalha com aliança, e essa aliança é quebrada, e Deus traz aí pela cruz do Calvário a morte de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o cumprimento da promessa do Éden. Deus cumpre aqui, amando o mundo de tal maneira que traz Cristo como Salvador, o Cordeiro que é imolado, e aqui então tudo que o Antigo Testamento ensinava passa a ser sombra e cumprido em Cristo agora, não só a lei, mas todos os rituais, tudo que foi ensinado no Antigo Testamento. Então, essa perspectiva agora alcança os gentios, que somos nós, Nós somos gentios, fomos enxertados no jambuzeiro bravo e hoje estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Tivemos no Antigo Testamento algumas aparições dessa misericórdia, que aparentemente já sombreava a graça, como os ninivitas, Raabe, tivemos outras, como Naamã, que foi acolhido ali, e enfim, nós temos aqui vários aspectos de crescimento, livros que trabalham realmente mostrando o cântico, o louvor, o livro de Salmo mostra, e nós temos também atribuído no Novo Testamento, salmos, profetas, tudo vem confirmando. E como diz o livro de aos Hebreus, dentro dessa supremacia de Cristo, mostrando o livro de aos Hebreus, supremacia de Cristo, ele demonstra que Cristo ali está superior a todos e a todos, a tudo que aconteceu e a todos, e tudo se cumpre nele, e ele então é agora o cabeça de toda a história, sendo glorificado e tendo aí essa honra de tomar a direita do Pai, cumprindo no Calvário e dando nós essa salvação. Por isso que Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que Cristo fundamentou a igreja, cumprindo-se todo o seu propósito, do Pai principalmente, e ali, não só cumprindo, mas ressuscitando, e continua aí com o Espírito Santo conosco, como diz o profeta João, e a conversa vai longe, mas aqui ainda eu abordo os 4 maiores princípios da Bíblia, e nós vamos falar Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor, princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Observe que quando eu falei acerca deste princípio, volta aqui, este princípio é o começo que dá base a toda essa estrutura. Primeiro princípio da criação. É indiscutível o princípio da criação. Hoje nós temos a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, que mexe com toda essa parte, não só da criação no mundo, mas como a questão da proliferação, da multiplicação da raça humana. Então nós temos problemas e problemas gravíssimos que afetam, que compactuam, diversificando ideias para tirar a inspiração de um Deus criador, de um Deus que criou os céus e a terra, e criou, para a vergonha de todos, criou do nada. Então Deus é o Deus que criou tudo do nada. Isso, para entrar na mente de muitos, é complicado. E a gente sempre costuma dizer que é impossível entender um Deus como o nosso Deus, o Deus que não se explica, um Deus autoexistente. Então esse primeiro princípio é básico para todos aqueles que confiam no Senhor.
Em Hebreus capítulo 1, verso 10, as Escrituras diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são as obras das suas mãos. Quando a gente olha também, nós vamos ter Gênesis, né? Capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu até tenho aqui comigo que este poder de criar é um poder que não se pode explicar. É algo sobrenatural que só pode vir de um Deus que é maior do que tudo, maior que tudo. Esse é um princípio da criação. É um dos maiores princípios. Nós temos o profeta Isaías 41, verso 4, quando o profeta diz: o próprio Deus faz uma pergunta acerca deste primeiro princípio, né? E ele mesmo traz essa resposta. E olha o que ele diz, 44. Quem fez e executou tudo isto? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Esse é mais um texto que mostra de um Deus que realmente ele criou todas as coisas. É ele que criou. Quando você perde este princípio, você está carregando a sua Bíblia de forma inconsciente, insensata, de forma que você está ignorando a sua própria insensatez. Então, não crer na criação é também não crer nas Escrituras Sagradas. Um Deus criador. Deus é um Deus criador. Quando nós olhamos para o capítulo de número 40, verso 4, Isaías fecha dizendo que ele é conhecido de gerações a geração. E ele é chamado como Criador. O segundo princípio que eu quero trabalhar é o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria, nós temos Salmo, para dar um pontapé mais pesado aqui, princípio da sabedoria, que é um dos maiores princípios da Bíblia, Provérbios capítulo 8, verso 22 ao 30. Você lê este texto, você já entende de forma clara como a sabedoria ela é algo que faz parte da eternidade. Essa sabedoria ela é manifesta em Cristo. Essa sabedoria ela está inserida aqui na fala do proverbista, no capítulo 8, versos 22 ao 30, justamente como a tipologia, a figura de Cristo. Este é uma das mais fortes expressões do próprio Cristo, do próprio Deus. Quando olhamos para Salmo 111, verso 10, como eu havia falado, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outros textos, como Provérbios 9 e 10, né, como Jó 28 e 28, nós temos aqui em Jeremias 10 e 12, que diz: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, princípio não só de um Deus criador, mas um Deus que emana a sabedoria, um Deus que é a própria sabedoria, um Deus que não pede ensinos, explicações, como eu vou fazer, será que vai dar certo assim? Se eu medir aqui, não vai faltar isso? Não, isso é coisa nossa, coisa humana. Deus, ele é a fonte da sabedoria. O apóstolo Tiago diz: se nós tivermos falta de sabedoria, peça a Deus que ele vos dará sabedoria. Então a sabedoria é um dos grandes princípios baseado nas Escrituras. Quem crê nas Escrituras é também sábio, porque degusta, né, como estamos aqui, da fonte da sabedoria, porque Cristo realmente também tem aqui de uma forma escrita, literária, o poder da sua palavra. Então nós temos Cristo como pão vivo descido do céu, né, no estado sólido, temos Cristo como água viva no estado líquido, isso nós falamos numa metáfora daquilo que é literal dentro da nossa realidade física terrena, que precisamos de pão e precisamos, é claro, de água. Mas o contexto é que nós temos também essa oportunidade
de desfrutar desta sabedoria. Então, crer nas Escrituras é também ter a sabedoria. Não só, como eu disse, ter convicção de que aonde você vive e quem você é e tudo que você vê, como os pássaros, o céu, a lua, é criado por um Deus que está acima de tudo e de todos, e que não precisa olhar para cima, porque não tem ninguém acima dele. Terceiro princípio, o princípio do Evangelho. Isso aqui é muito forte, o princípio do Evangelho. Observe que Marcos capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz, Marcos já começa, o princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? E você vê que ele continua falando como Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11. Se nós olharmos também, por exemplo, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo fala em Romanos 1,16. Quando você trabalha Efésios, capítulo 3 e 7, você vê Paulo falando, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva do Evangelho, como eu estou trabalhando com você, também se posiciona como um princípio que está entre os maiores princípios. Primeiro princípio da criação, primeiro princípio da sabedoria, do Evangelho. Importante que lembrar que Deus, por meio de Cristo, quando Cristo vai ser assunto ao céu e deixa ali algumas ordens imperativas, e dentre elas o ide, né? O pregar o Evangelho. Essa é uma responsabilidade que nós temos de continuar martelando, fixando, falando, pregando como arautos, como buzina de Sião, como trombetas, como alarmes, né? Como um detectador, como um satélite que consegue transmitir. Nós precisamos continuar falando do Evangelho. E o quarto princípio para nosso fechamento é justamente o princípio do verbo. Talvez você está comigo até neste vídeo e eu preciso trabalhar que esse é um grande mistério, o mistério do verbo encarnado. Quando nós olhamos o Evangelho, capítulo de número 1, verso 1, nós vemos ali escrito está, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui é o próprio Cristo, né? De forma encarnada, é o Messias, é o Yeshua, o Yamashia. Aqui nós temos realmente o verbo, o cumprimento, né, da palavra que fora lá no Antigo Testamento. E quando nós olhamos a palavra haja luz, aqui nós vemos o verbo, e esse verbo é a palavra, é o rema. Quando nós olhamos para João 1:1, nós vemos o princípio, haja, era o verbo. Aqui o verbo é logos, no grego. Né? O princípio, o rema, o logos, o rema, é o verbo, é o haja. Né? Então, nós já temos toda a precisão de que esse é um mistério que é revelado somente para aqueles que buscam em Deus essa revelação. Que esse verbo encarnado é Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Quando nós olhamos em Colossenses 1:17, está escrito, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Apocalipse 19:3 diz assim, ó, ele chama o verbo de Deus. Se você olhar, você vê que ele é chamado do verbo de Deus. E eu tenho essa conclusão, Jesus Cristo é o princípio da criação. É o princípio da sabedoria, é o princípio do Evangelho, é o princípio do verbo, que é a palavra de Deus. Ele é o princípio e a origem de todas as coisas. Essa é um fechamento para mostrar que esses são princípios que as Escrituras nos dá como particularidade dentro dessa revelação que passa a ser base para a nossa fé. Base para a nossa fé. Um Deus criador que usa a sua sabedoria como fonte que emana de si e dá a nós esse evangelho, essa forma esclarecedora de tudo que existe como mistério e segredo, é revelado. E nós precisamos levar isso, essa revelação, para outras pessoas. E ele revela isso através do verbo encarnado. Essa é uma construção
para os 4 maiores princípios da Bíblia Sagrada. Meus queridos, obrigado pelo carinho. Você que assistiu até o final, Deus seja louvado. Se inscreva aí no canal, ajude o pastorzão. Deus abençoe.